Cada um de nós passará por dois julgamentos, o juízo particular, logo depois da morte, e o juízo final. Qual é exatamente a diferença entre os dois e por que nós teremos que passar por esses dois julgamentos? Um só não basta? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos que estão chegando agora. Atrair a ação e a presença dos Santos Anjos, aprender como afastar gradualmente mais a influência do demônio do nosso dia a dia, é justamente o objetivo deste canal. E nós recebemos algumas perguntas nos comentários, e uma delas foi justamente a respeito do juízo final. Qual a diferença? Todos nós passaremos pelo juízo particular e pelo juízo final. Isso é uma coisa que o próprio Deus revelou, está na Sagrada Escritura, está na tradição, de maneira que é uma coisa certa, não é uma hipótese, é uma coisa certa. E no Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio, dos Párocos, do Concílio de Trento, ele explica muito bem o porquê e qual a diferença entre o juízo particular e juízo final e quais as razões, qual a importância da gente pensar nesse assunto, de aprender mais sobre ele, e é o que eu vou justamente dizer agora. Eu estou em mãos com aqui o catecismo, na verdade é uma versão digital do Catecismo Romano. Você pode achar esse mesmo catecismo na internet, o PDF é gratuito, e eu tenho aqui, e é realmente interessante e importante da gente saber. E diz o seguinte: a primeira coisa é a distinção entre os dois. Então eu leio alguns trechinhos e nós vamos conversar aqui. Primeiro, particular. A primeira ocasião do julgamento é o momento em que cada um de nós deixa esse mundo, na hora da morte. A alma é levada imediatamente ao tribunal de Deus, onde se examina com a máxima justeza tudo o que o homem jamais fez, disse e pensou em sua vida. É o que chamamos de juízo particular. E aqui, uma coisa rápida para nós retermos é que a hora da morte ela termina a era da misericórdia para nós. Em que sentido? É que o perdão dos pecados se dá durante essa vida. Quando, na hora da morte, os pecados com os quais nós morremos, esse nós teremos que purgar se forem pecados veniais, mas se nós morremos em estado de pecado mortal, nós morremos em inimizade, em estado de inimizade com Deus. E a própria alma não quererá se unir a Deus. E a própria alma fugirá de Deus logo depois do juízo. E na hora do juízo particular, que ocorre logo depois da morte, nesse momento, Nosso Senhor, Ele nos mostrará toda a nossa vida, com todos os detalhes, todos os nossos atos de virtude, todos os nossos bons movimentos de alma, todas as nossas boas obras, tudo. Nada ficará oculto diante de nós. Deus, Nosso Senhor, Ele julgará com a máxima justeza, com a máxima justiça, todos os nossos atos bons e ruins. E lavrará a sentença. Não é? Então, quem morreu em estado de pecado mortal, fica naquele estado. Quem morreu em estado de graça, fica também naquele estado, já não há como mudar. Então a alma passará pelo purgatório, se necessário, se ela for justa, a alma de um justo, e depois irá para o céu, e a alma irá para o inferno se ela morreu em estado de pecado grave. Agora, a alma, portanto, já desligada do corpo. E ali, então, tem um juízo só nosso. Nós diante de Deus, o Supremo Juiz, que nos julgará. Por que, então, que tem que ter um juízo final? O juízo final não vai mudar a sentença do juízo particular, no sentido de que a pessoa que morreu em estado de pecado mortal, ela não vai deixar esse estado no juízo final. Portanto, o destino eterno não vai mudar. O que é que muda então? E aqui que vem a explicação interessante. Ele diz o seguinte: a segunda ocasião, porém, ele vai dizer o que é e depois dar as razões. A segunda ocasião, porém, há de ser quando todos os homens terão de comparecer juntos, no mesmo dia e no mesmo lugar, perante o tribunal do juiz, para que na presença de todos os homens de todos os séculos, cada um venha a conhecer a sua sentença, a sentença dos demais, que a seu respeito foi lavrada. Para os ímpios e ruins, essa declaração de sentença
não constituirá a menor parte de suas penas e castigos. Ou seja, para os ruins, o juízo final já será uma pena enorme. Ao passo que os virtuosos e justos nela terão uma boa parte de sua alegria e prêmio. Naquele instante será, pois, revelado o que foi cada indivíduo durante sua vida mortal, e tudo será revelado. Não haverá nada que ficará oculto da vida de cada um. Esse juízo, evidentemente, se chama juízo universal. Agora, quais são os motivos para o juízo universal? O primeiro é abrir todas as consciências. Ou seja, como eu já disse, tudo será revelado. Então, quem parecia virtuoso, mas era lobo em pele de ovelha, talvez durante a vida terrena, o pessoal ainda achasse, uma pessoa muito boa. Aquilo vai ficar revelado, aquela hipocrisia, aquele cinismo será revelado. Esse é o primeiro motivo. E depois tem o seguinte, os pecados de consequência. Então, um dos motivos do juízo final é revelar as consequências do pecado. Veja que interessante, diz assim, os mortos deixam às vezes filhos que imitam os pais, às vezes ou sempre, né? Parentes e discípulos que seguem e propagam seus exemplos em palavras e obras. Essa circunstância deve aumentar os prêmios ou castigos dos próprios mortos que foram ressuscitados e estão sendo julgados. Então, a consequência do pecado que será revelada para todo mundo. Os bons exemplos, os maus exemplos, e isso precisa ser colocado no juízo. Porque no juízo particular, isso nós saberemos que nosso pecado foi causa de escândalo. Mas, para dizer exatamente quais foram as consequências, para isso existe o juízo final. Tal influência, tal exemplo, bom ou mau, que a muitos empolga em seu caráter benéfico ou maligno, não acabará senão quando romper o último dia do mundo. A consequência de um ato bom termina no fim do mundo. Basta pensar num livro ou num vídeo que alguém faz, né? Um livro que alguém escreve que dá escândalo. Digamos que a pessoa se converteu depois. Só que aquele livro continua lá. É quase impossível recolher todos os livros que a pessoa vendeu, se forem em grande quantidade. A consequência daquele livro pode continuar até o dia do juízo final. E essa consequência, para servir a justiça de Deus, que é infinita e perfeita, isso deve ser revelado. Convinha, pois, fazer-se então uma perfeita averiguação de todas essas obras e palavras, quer sejam boas, quer sejam más. O que, porém, não seria possível sem o julgamento geral de todos os homens. Outro motivo, reabilitar os justos. Quantas vezes quem é bom é perseguido, ou quem é bom é caluniado, quando uma pessoa, uma instituição começa a fazer algo bom, sobretudo hoje em dia, quantas vezes vem calúnias a respeito dessa pessoa ou instituição, e que muitas vezes fica sem ser solucionada. A calúnia que muita gente acha que é verdade. Morre achando que é verdade. No entanto, é preciso reabilitar a boa fama dos justos. Veja, muitas vezes os justos são lesados em sua reputação e às vezes o contrário é verdade. Os ímpios passam por grandes virtuosos. Pede a divina justiça que, numa convocação para público julgamento de todos os homens, possam os justos recuperar a boa fama inteiramente que lhes fora iniquamente roubada aos olhos do mundo. Veja, se você algum dia é perseguido ou é colocado de lado no trabalho pelo fato de ser bom, de ser católico, lembre-se que um dia chegará em que ficará para absolutamente todos os homens de todos os séculos, de toda a história, a verdade será colocada, a justiça será refeita diante de absolutamente todos os homens. Outro motivo, responsabilizar também o corpo. Lembre-se que o corpo, nosso corpo, se juntará, será ressuscitado e se juntará novamente à nossa alma. Acontece que quando nós pecamos ou quando nós praticamos o bem, nós fazemos com o auxílio do nosso corpo, porque nós estamos substancialmente unidos, corpo e alma. Não são dois, é uma coisa só. É uma pessoa só. A morte, ela dilacera isso, a alma sai do corpo e o corpo então fica cadáver. Só que depois que houver a ressurreição da carne, o nosso corpo, ou seja, o mesmo DNA vai estar ali, certo? O nosso corpo será responsabilizado também. Por quê?
Quando alguém comete um crime, usa as mãos, muitas vezes, a maioria das vezes. Quando alguém diz uma calúnia, usou o corpo para dizer. Então, Deus, que é infinitamente justo, como o corpo é unido à alma, ele foi um instrumento para o pecado, um instrumento vivo. Esse instrumento deve também ser responsabilizado, para o ato de virtude também. Então, tudo será contado, tudo será premiado, inclusive as coisas ocultas, os bens, os atos de virtude ocultos, um bom pensamento que nós tivemos, tudo será premiado, colocado a limpo. Né? Tudo será colocado a limpo. Que alívio é pensar que um dia tudo será colocado, né, em ordem. Outro motivo, justificar a providência de Deus. Quantas vezes, até os justos, até os santos às vezes, que se perguntam, meu Deus, por que estás permitindo isso? Por que Deus permite tal coisa? Se a gente diz com revolta, é um pecado, mas às vezes a gente, atribulado e oprimido pela tentação, pela dificuldade, pelo obstáculo, a gente se pergunta e não entende por que Deus está permitindo uma coisa que aparentemente é absurda para mim. Puxa, eu rezo, eu peço, me acontece uma coisa tão tremenda, tão terrível, tão difícil. No dia do juízo final, ficará claro por que Deus permitiu aquela provação. Às vezes Deus permitiu uma provação tremenda para santificar a pessoa. E a pessoa vai ver, né, como num filme, mas aí feito por Deus, sem nenhum defeito, tudo verdadeiro, tudo será revelado. Por que Deus permitiu aquela dificuldade para depois chegar lá na frente e ter aquele fruto? Deu aquele bom exemplo, e aquele bom exemplo frutificou, e lá na frente deu numa coisa fantástica, fabulosa, que a gente não viu, mas que nasceu do nosso sofrimento. Justificar a providência de Deus diante de todos os homens. Tudo está explicado. Né? Bom, e para terminar, alentar os bons e aterrar os maus. Sobretudo era necessário que ou seja, existe o juízo final, inclusive para nosso bem agora. E aqui a necessidade de nós meditarmos e pensarmos nisso. Ou seja, nós sabendo que haverá um juízo final e que tudo ficará esclarecido, isso nos deve dar alento nas dificuldades dessa vida. Como eu já disse, a gente sabe que aquilo será resolvido. E aquilo já é um alívio de que tudo entrará em ordem, tudo entrará no seu devido lugar. Era necessário que a lembrança do juízo alentasse os bons e aterrasse os maus. Conhecendo a justiça de Deus, aqueles, os bons, não viriam a desfalecer. E os maus seriam arredados do mal, muitos, né, graças ao temor e à expectação dos eternos castigos. Então, eu espero que isso lhes faça bem e nós conversamos então na quarta-feira, se Deus quiser.